Boa noite! Mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer outro vídeo falando de livros. Por quê? Porque eu gosto de livros. E tem alguns livros que estão bem frescos na minha cabeça, então eu vou falar deles, tá bom? Hoje eu vou falar de um livro. Eu não ia falar desse livro, eu ia falar de um outro. Mas devido a um acontecimento na tarde de hoje, que uma certa pessoa, um certo ramelentozinho, me fez pensar nesse livro que eu acho que serviria bastante. Esse vídeo é dedicado a essa pessoa. E aí, se eu fosse gravar do livro que eu ia gravar, esse senhor ramelentozinho ia virar pra mim e falar: não gostei desse livro que você recomendou. Então, eu pensei, eu vou fazer um vídeo que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar, né? E não só essa pessoa, mas qualquer outra pessoa que lê vai gostar. Então hoje eu vou falar do quê? De um livro que eu gosto tanto, sério, eu gosto tanto dele, não só da história, mas o modo como ele é escrito é tão facinho de ler, tão curtinho, tão de boa, que eu uso ele nas minhas aulas de inglês. Eu tenho dado aula de inglês ultimamente, e quando eu quero trabalhar com os alunos em interpretação de texto, eu passo trechos do livro. Porque mesmo o livro em inglês é uma leitura fácil de entender. Claro, tem algumas partes mais complexas de filosofia, de pensar, né, de reflexão, mas de um modo geral não é tão difícil de ler. E é fácil, os capítulos eles são um pouco meio que desconexos, não é aquela coisa que se você pegar uma parte vai ficar muito aleatória, muito fora de contexto, né? Que é o quê? Que livro que é esse? Pequeno Príncipe, é o Pequeno Príncipe, adoro aqui o meu. Pequeno Príncipe, escrito em 1943 pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, não sei falar o nome dele, o Anthony. E é muito bonitinho, gente. Eu adoro o Pequeno Príncipe. Eu li ele, eu tava no ensino médio, eu acho, não lembro. E eu achei mó tosco, assim, meio bobinho, mas depois eu li de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É um livro extremamente curto. Tipo, esse daqui tem o quê? 95 páginas. Leio em 2 horas, sabe? É pra ler num dia. E aí dá vontade de ler de novo. O Pequeno Príncipe, eu falo que ele é um livro que pra você ler... Ah, Pedro, mas Pequeno Príncipe é um livro de criança. É errado, não é. Pequeno Príncipe, se você ler ele com 8 anos, você vai entender uma coisa. Se você ler ele com 12 anos, você vai entender outra coisa. Se você ler ele com 16, com 20, com 30, com 80 anos, cada vez que você lê ele, você entende uma coisa diferente, sabe? Eu digo que ele é um livro de camadas. Conforme você vai amadurecendo, você vai passando por experiências de vida, você vai descascando certas camadas do livro. Certas coisas você lê e não entende direito. Depois, quando você vivencia algo, você passa a entender um pouco melhor do que ele está falando. Tem coisas aqui no livro que eu ainda não tenho a maturidade para entender. Mas muitas coisas eu já entendo e eu acho lindo. Então, o que é a história do Pequeno Príncipe? Né? Basicamente, o Pequeno Príncipe conta a história de um homem, um aviador, né? Que o avião dele quebrou e ele caiu no meio do deserto do Saara. E quando ele acordou no segundo dia, né? Ele passou a noite no deserto, passou o dia lá. No segundo dia, quando ele acorda de manhã, ele encontra esse garotinho aqui, ó, que acorda ele e pede para ele desenhar um carneiro. E aí ele desenha um carneiro e ele começa a conversar então com o Pequeno Príncipe. E aí esse narrador vai nos contando, né? Então quem que era esse Pequeno Príncipe que ele conheceu, que é um garotinho que mora num asteroide, num planeta muito pequenininho, né? Que tem umas coisas lá no planeta dele. E aí um dia ele cansou e decidiu visitar outros planetas. Aí ele conta, né, que o Pequeno Príncipe visitou outros planetas, foi para outros lugares. Esse Pequeno Príncipe tem uma rosa, né, que eu não quero entrar falando nesse assunto da rosa, que é a parte mais importante do livro, mas eu não quero dar tanto spoilers. E aí o Pequeno Príncipe viaja para vários planetas até que ele vem parar aqui na Terra, né? Quando ele vem parar aqui na Terra, ele conhece alguns lugares, ele vai escalar montanhas, e aí ele encontra um jardim cheio de rosas, né? Essa parte ele fica muito triste, tadinho. E porque assim, o Pequeno Príncipe tem uma rosa no planeta dele que é uma rosa muito vaidosa. Quando ela nasce, ele fala: "Ai, que bonita que você é" e tal. E aí ela começa a conversar com ele, meio que é meio ríspida, meio grossa, sabe? Mas é porque ela não quer demonstrar os sentimentos que ela sente por ele. E aí ela fica fazendo pedidos, me cobre a noite com uma... Esqueci o nome daquele negócio.
redoma. Com uma redoma pra eu não tomar ar gelado, me faz mal, me rega, não sei o que, isso e aquilo. E o Pequeno Príncipe acaba criando um carinho muito grande pela beleza da Rosa, né, por ela. Até o dia em que ele vai embora, e na despedida dele ele dá tchau, assim, ela ignora ele. E aí quando ele tá saindo ela chama ele e fala, né, que eu amo você, mas eu não queria admitir isso, eu fui uma tola, me perdoe. E pode seguir a sua viagem, né? Me deixa aqui, a gente uma hora se reencontra, né? Seja feliz. E aí ele vai, e quando ele chega no planeta Terra, ele para nesse jardim, que ele vê um monte de rosa, ele fica muito chateado, porque ele achava que a rosa só existia no planeta dele, né? Era a rosa especial dele. Aí ele vê tantas outras rosas e ele fica tipo, mano, como assim? E aí depois ele vai então, logo em seguida, depois que ele conhece esse jardim de rosas, ele encontra a raposa. A raposa é a grande professora do Pequeno Príncipe, né? Que vai contar pra ele, conversar com ele. Essa parte da raposa é linda, eu acho que todo mundo deveria ler. Já passei para meus alunos de inglês, né? Porque ele tá lá, e aí a raposa fala pra brincar com ele fala pra brincar com a raposa, porque ele tá sozinho, e a raposa fala, não posso brincar com você, porque você ainda não me cativou. Né? E aí ele pergunta, mas o que é isso, cativar? E aí a raposa fala, criar laços. Porque pra você, eu sou apenas uma raposa, e você pra mim é apenas um menino. Mas se a gente se cativar, se a gente criar laços, então você vai ser especial por mim. Pra mim, e eu serei especial pra você, né? E aí o Pequeno Príncipe fica meio assim, e ele fala, então como é que eu faço pra te cativar? E a raposa fala, então você vem aqui, a gente vai se ver todos os dias, vamos nos aproximando, vamos passando um tempo. E aí assim ele cativa a raposa até o dia em que ele vai embora, em que ele decide ir embora, né? E aí ele fala assim, poxa, mas agora eu vou ficar triste, né? Porque a gente vai sentir saudade um do outro, e eu não queria isso, né? Eu nem queria ter amizade com você, você que me pediu pra te cativar. Aí a raposa fala assim, não, mas agora que a gente criou laços, a gente não somos mais qualquer, você não é um garoto e você não é uma raposa, né? O que importa foi o tempo que a gente passou junto, e toda vez que eu ver o campo de trigo, eu vou lembrar de você, por causa dos cabelos loiros do Pequeno Príncipe, né? E aí a raposa fala assim, eu vou te falar um segredo, é o tempo que você passa com as coisas que as torna especial. Né? Então foi o tempo que você passou com a sua rosa que fez a sua rosa ser especial para você. Apesar de existirem outras rosas aqui na Terra, né, nesse planeta, elas não são iguais àquela rosa. Porque você criou lembranças e você tem afeto por aquela rosa. Então aquela rosa é diferente, né? E aí a raposa fala aquela frase, né? Cadê? E aí a raposa fala, né? É muito simples, só se vê bem quando se vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não deves se esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és eternamente responsável pela tua rosa. Ou seja, né? Ai, gente, eu fico até emocionado. Eu acho muito lindo esse trecho, é muito... sabe, só quem vivencia algumas coisas na vida que entende esse trecho. E aí ele fica muito triste, ele chora, né? E aí ele vai embora pensando realmente que ele e a rosa dele são diferentes, né? E aí ele vai embora e ele encontra uma serpente. E a serpente fala pra ele que, ó, a serpente conversa com ele de um modo muito misterioso, né? Cadê? Aqui, ó. Bem. Tem uma parte em que ele... Aqui, ó. Carai. Tem que pausar. Isso, e aí ele encontra uma serpente, né? Que conversa com ele e fala que um dia, se ele quiser voltar para casa dele, é para ele ir lá conversar com ela, né?
E aí, no dia em que ele... Na 8ª noite, se eu não me engano, 8ª ou 9ª noite, em que ele tá conversando com o aviador, ele fala que ele quer voltar pra casa. Então ele vai voltar para aquele lugar onde ele encontrou aquela serpente. E aí ele chega lá, e aí o aviador fala, não, não vou deixar, eu vou junto. E aí ele fala, não, você vai só até certo ponto, depois eu vou sozinho, né? E aí ele vai... E aí lá ele encontra a serpente, que leva ele de volta pra casa dele, né? E aí dá pra ter uma ideia do que acontece só com a conversa que ele tem com a serpente, né? O teu veneno é do bom? Está certas de que eu não vou sofrer muito tempo? A gente chega na conclusão do que aconteceu. E aí o aviador simplesmente deixa o Pequeno Príncipe ir embora. E aí ele fala que nunca mais viu o Pequeno Príncipe. E aí ele escreveu essa recordação para ficar marcada na memória dele. E é isso. E aí acaba a história. Eu acho muito lindo o Pequeno Príncipe. Eu acho que todo mundo deveria ler. Todo mundo, de todas as idades. É um livro belíssimo que fala muito assim sobre a questão da simplicidade, da ingenuidade das crianças. Põe você a refletir sobre várias questões na sua vida, né? A parte em que ele viaja aos planetas. Cada planeta ele encontra uma pessoa diferente, né? E aí tem o rei, que na verdade não é rei de nada. Tem o cara do lampião, que vive trabalhando, acendendo e apagando o lampião por causa dos dias que passam. Tem o geógrafo. Tem o beberrão, né? Que bebe. Tem o cara do chapéu, que eu esqueci o nome dele. O vaidoso, né? Que se exibia. E aí tudo isso são críticas, né? Críticas bastante simples, mas que você tem que absorver elas e saber interpretar para tirar a moral, vamos assim dizer, por trás, né, desses personagens tão infantis, dessas situações tão bobinhas, mas que na verdade traduzem muito da nossa sociedade, da gente como ser humano, né? Não só nos dias de hoje, mas eu acho que sempre, porque as críticas aqui são sobre nós seres humanos. Tanto que foi escrito em 1943, você pega para ler ele hoje, ele é super atual, super recente. São coisas que se propagam ao longo do tempo, né? E é isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu tenho certeza que vocês encontram, inclusive em PDF, se vocês quiserem, no Google, para lerem online, no computador. E não é difícil, praticamente. Muitas escolas têm esse livro. Ele é um livro muito... Geralmente o pessoal gosta dele, né? Então, não é um livro de difícil acesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, com o meu livrinho. E até o próximo vídeo nosso, tá bom?